Nessa aula, conversaremos sobre as infecções do sistema nervoso central. Diante de um paciente com uma infecção do sistema nervoso central, nós podemos estar lidando com doenças como a meningite, uma encefalite, coleções purulentas formando abscessos no cérebro, no espaço subdural, no espaço epidural, ou mesmo infecções restritas aos ventrículos, promovendo uma ventriculite infecciosa. Essas doenças infecciosas, elas são causadas por bactérias, vírus, fungos, parasitas, de modo que estar diante de um paciente que tem uma infecção do sistema nervoso central é definir que doença esse paciente tem e que agente etiológico está ocasionando essa doença. É muito importante também que logo nesse primeiro momento você tenha uma ideia se tem indicação ou não de fazer antibióticos para esse paciente. Porque nós sabemos que várias das doenças infecciosas, ao pensarmos no diagnóstico, nós temos que imediatamente pensar num tratamento. Por exemplo, no caso da meningite meningocócica, o meningococo é um germe que morre facilmente, desde que ele seja tratado precocemente. Se você deixa para tratar um meningococo com 2, 3 dias, aí você realmente já perdeu tempo de tratamento e esse caso pode evoluir de forma fatal. Desse modo, é importante que a gente tenha a ideia de que diante de um quadro infeccioso do sistema nervoso central, a gente deve correr, a gente deve ter uma certa pressa. Se preconiza que nos primeiros 30 minutos diante desse paciente se deva colher uma anamnese detalhada e proceder a um exame clínico e neurológico do paciente. Nas primeiras 2 horas, deve ser feita uma punção lombar e solicitado um exame do líquor, pelo menos com uma citologia e a bioquímica básica. Nas primeiras 24 a 48 horas, nós já teremos os primeiros resultados de cultura, o que poderá orientar a terapêutica do paciente. O exame do líquor obtido por punção lombar é extremamente importante e decisivo em muitos casos de infecção do sistema nervoso. O líquor é um ultrafiltrado sérico produzido pelos plexos coroides dentro dos ventrículos e sua composição é praticamente 100% de água. São produzidos e absorvidos diariamente meio litro de líquor a cada 24 horas e normalmente nós temos circulando 120 ml de líquor. Esse líquor, quando feita a punção lombar, um líquor normal exibe uma pressão que varia entre 50 e 200 milímetros de água, não de mercúrio. Essa pressão ela pode ser um pouquinho maior, até 260, 250 milímetros de água em pacientes obesos. E aqui é importante lembrar para pedir para o paciente estirar as pernas quando você vai fazer a medição da pressão. Então, durante o procedimento de punção lombar, você pede para o paciente dobrar as pernas. Mas uma vez você chegou no espaço e começou a pingar o líquor, você pede então para o paciente estirar as pernas para evitar a compressão abdominal, que também aumenta a pressão licórica. Esse líquor normal, ele tem menos de 5 células e as células normais de um líquor, elas são linfócitos e monócitos. A taxa de glicose fica entre 50 a 80 miligramas por decilitro, que representa cerca de 2/3 da glicemia sanguínea, menos de 45 miligramas por decilitro de proteína e, obviamente, é um líquido estéril. Nas infecções do sistema nervoso central, o líquor basicamente apresenta-se sob 3 padrões. Um padrão de pleocitose, ou seja, aumento de células polimorfonucleares com diminuição de glicose, uma pleocitose linfocitária com glicose normal ou uma pleocitose linfocitária com glicose diminuída. Quando você tem um padrão de pleocitose polimorfonuclear com glicose baixa, esse é o padrão típico da meningite bacteriana. Mas também pode ser um padrão observado nas fases iniciais de meningites, como meningites por tuberculose, meningites por fungos e vírus. Essas meningites que frequentemente se expressam com pleocitose linfomononuclear, na fase aguda, eles podem se apresentar como uma pleocitose polimorfonuclear
nuclear com glicose baixa. Já o padrão de pleocitose linfocitária ou linfomonocitária com glicose normal, esse é o padrão habitual das meningites virais, das meningoencefalites, de pacientes com alteração meníngia por foco parameníngeo. É um paciente que tem um empiema subdural e esse empiema, então, esse foco infeccioso parameníngeo produz uma reação meníngia e essa reação meníngia se dá na forma de uma pleocitose linfomonocitária. Meningites bacterianas parcialmente tratadas ou meningites por listéria podem também ficar assim, ou seja, pacientes que têm uma dor de cabeça e tomam um antibiótico qualquer, pensando que aquela dor de cabeça pode ser de uma sinusite ou de qualquer outra coisa, quando na verdade seria uma meningite bacteriana. Ao fazer um exame do líquido desse paciente, você pode se surpreender com a pleocitose linfocitária, quando na verdade aquele paciente tem uma meningite bacteriana, deveria ter uma pleocitose com neutrófilos, né? Mas na verdade, por ter sido parcialmente tratada, a fórmula licórica muda. A gente também encontra pleocitose linfocitária com glicose normal na sífilis, em caso de endocardite infecciosa, meningites imunomediadas, como a meningite na doença de BC, meningite no lúpus, sarcoidose e meningites induzidas por drogas. Isso é uma coisa importante a gente lembrar, que alguns medicamentos, dentre eles sulfa, trimmetoprim, e alguns anti-inflamatórios, como ibuprofeno e naproxeno, que são muito usados, por exemplo, no tratamento de dores de cabeça, essas medicações elas podem produzir um quadro de meningite e no exame do líquor, nesses casos, se encontra uma pleocitose, ou seja, um aumento de células de padrão linfomonocitária e a glicose do líquor é normal. Por fim, o padrão de pleocitose linfocitária com glicose diminuída. Isso é a fórmula mais clássica das infecções por fungos, por tuberculose, as meningoencefalites, por exemplo, sarampo, herpes vírus, enterovírus, meningite carcinomatosa, hemorragia subaracnoide, meningite química e meningite bacteriana também parcialmente tratada. A meningite bacteriana parcialmente tratada, ela perde aquele característica típica de pleocitose polimorfonuclear e hipoglicorraquia, como vimos no início. Essa tabela ela mostra mais ou menos um resumo do que se encontra no exame do líquor no paciente normal e nos pacientes com infecções por bactérias, vírus ou bacilos, como o bacilo da tuberculose. Então, num líquor normal, como já dissemos, ele tem de 0 a 5 células, mas essas células, essa pleocitose pode ser intensa, acima de 1000 células por milímetro cúbico, numa meningite bacteriana, por exemplo. Ela é quase sempre menor do que 1000 nas meningites virais e é menor ainda o número quando das meningites por tuberculose, por exemplo. Os polimorfonucleares, eles não estão presentes no líquor normal, são as células que predominam nas infecções bacterianas. Nas infecções virais, como a gente já falou, no início eles podem apresentar, mas depois não. E na meningite tuberculosa pode haver também, sobretudo no início, alguma participação de polimorfo nuclear. Os linfócitos predominam no líquor normal. Nas meningites bacterianas, eles aparecem apenas tardiamente. Nas meningites virais e na meningite tuberculosa, eles predominam, são o tipo celular que predomina na pleocitose nesses casos. A glicose ela está diminuída tanto na meningite bacteriana como na meningite por tuberculose. A proteína está aumentada em todas e a cultura, obviamente, ela é positiva para bactérias, ela pode ser positiva para bactérias na meningite bacteriana, ela é negativa, a cultura é negativa em meningites virais
e pode ser positiva, ou seja, pode demonstrar o bacilo da tuberculose nas meningites tuberculosas. E da mesma forma como o teste, a bacterioscopia pelo Gram, ela pode ser positiva nas infecções bacterianas e nas infecções por tuberculose, no caso, a coloração de Ziehl-Neelsen, a bacterioscopia pelo método de Ziehl-Neelsen. Os exames de imagem, eles podem ajudar nos casos de infecção bacteriana, de infecções do sistema nervoso central de um modo geral, demonstrando, por exemplo, captações meníngeas que apontem para um quadro de inflamação, de infecção meníngia, demonstrando abscessos cerebrais, demonstrando como na figura abaixo, a figura de baixo, mostrando cistos, né, cisticercos, inclusive na figura da esquerda, apresentando o Scolex no cisticerco que se mostra aí.